Oi, eu me chamo Rosângela Maia, eu sou professora de costura criativa há bastante tempo. Tenho esse canal no YouTube que esteve um pouco desativado, mas agora eu estou retornando. E eu vou dar início a uma série de vídeos que eu chamei de bolsinhas. E através dessas bolsinhas eu vou ensinar técnicas de costura criativa. Cada bolsinha terá pelo menos uma técnica nova e numa sequência de grau de dificuldade. Então, a primeira bolsinha é muito simples, é só uma modelagem, a segunda já vamos começar a pôr zíper e tudo mais. Então, se você gosta de costura criativa, se você está iniciando na costura, entra aqui no nosso canal, se inscreve no canal, deixa um joinha, porque assim eu sei que todo mundo está gostando do que está vendo. Se você tem alguém que você conhece que está nessa situação, querendo começar, você já costura, mas tem alguém que quer começar, indica o nosso canal para essa pessoa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá? Eu tenho um grupo de alunas lá no Facebook que se chama Arte Útil com Rosângela Maia. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode entrar lá também, eu vou ter muito prazer de ter você lá comigo, tá bom? Então, para dar início a essa série de bolsinhas, eu vou dar algumas informações a respeito de material, a respeito de tecido, de estruturador, que assim a gente já coloca esse assunto em pauta, resolve e nós vamos aprender as coisas a partir daí, tá bom? Então vamos começar. Então eu vou falar um pouquinho sobre tecidos e a necessidade de estruturação desses tecidos, tá? Vamos lá. Qual tecido eu posso usar? A resposta sempre depende. Depende daquilo que você vai fazer. Então eu vou falar mais ou menos sobre bolsas, que é uma coisa que se faz bastante em patchwork, tá? E que abrange bastante peças da costura criativa, muitas peças da costura criativa. Então eu vou partir disso e vou dar umas explicações, porque cada vez que a gente for fazer uma peça, vai ser informado para vocês que material a gente está usando e o porquê que a gente está usando aquele material, tá bom? Eu vou começar com tecidos. Se eu for fazer uma bolsa, eu primeiro preciso definir qual é a bolsa que eu vou fazer. É muito diferente uma carteirinha de mão, de um porta-moedas, de uma eco bag, né? Ou uma bolsa para o dia a dia. Cada uma tem uma função, cada uma tem um tamanho. E aí ainda precisa ver que tipo que eu gosto, tá? Então, se eu for fazer uma eco bag, ela tem que ser dobrável, tem que ser um tecido fininho para poder manter ela dentro da bolsa ou dentro do porta-luva do carro, coisa assim. Então, tem que ser um tecido fininho, resistente, fininho, tá? A gente pode trabalhar até com nylon para fazer uma coisa dessa. Se eu vou fazer uma bolsa armada, né? Uma bolsa estruturada, eu preciso que o tecido seja ou grosso ou pode ser feito com tecido fino, desde que esse tecido fino seja estruturado, tá certo? Se eu for usar uma carteira de mão, é feio uma carteira de mão toda mole, então precisa ser um tecido, ele não precisa ser encorpado, mas ele precisa ser firme, duro, tá? Então, o que faz essa diferenciação de material, de resultado de material, é aquilo que a gente usa no corpo da peça que eu estou usando. Então, eu vou abaixar aqui para você ver os exemplos de tecido, tá? Então, vamos lá. Patchwork usa muito tricoline, tecido de 100% algodão, né? Só que ele é um tecido fino, né? Ó, ele é um tecido mole, tá? Mas tem estampas lindas. Para quem faz patchwork, tem que fazer com isso, tá? É uma coisa que a gente
fala sempre. Tecido de boa qualidade e 100% algodão. Mas existe tecido, olha, mais encorpado, que não é tricoline, mas que também é 100% algodão, tá? Você nota a diferença entre a textura desse tecido e desse tecido só no pegar. Esse é muito mais grosso. E esse é 100% algodão. Esse aqui é um brim. É 100% algodão. Só que ele é bem mais encorpado, tá? Se a gente pega ele assim, olha, ele é bem mais encorpado. Jeans é 100% algodão, a não ser os stretch, mas ele é 100% algodão. Aí, eu tenho algodão cru, ó. O algodão cru também é 100% algodão. E ele existe de várias gramaturas, tá? Quando eu digo gramaturas, assim, ele tem desde aquele mais ralinho até um bem encorpado, que se você fizer assim, ele para em pé. Existem várias gramaturas. Eu tenho um aqui, ó, mais levinho, e esse aqui mais encorpado, tá? Também é 100% algodão. E aí, nós podemos partir para sintéticos, porque uma bolsa não tem necessariamente que ser feita de tecido de algodão, tá? Aí eu posso usar gorgurinho, eu posso usar tecido de tapeçaria, que tem lindas estampas, né? Esse aqui é gorgurinho, esse aqui é... Eu posso misturar todo mundo para obter o resultado que eu quero. Este tecido aqui, ele é muito mais grosso do que a minha tricoline, tá? Então, eu posso fazer a parte de fora deste material e usar um outro qualquer como forro. Então, se eu quero uma coisa mais pesadinha, eu posso usar esse tecido como um brim, como forro. Ele já vai ficar um pouco mais de estrutura, não é? E se eu precisar ter mais estrutura ainda, então eu posso estruturar a minha peça, o que a gente chama de estruturadores, pode ser a composição entre dois tecidos, né? A utilização de dois tecidos para obter o resultado, como pode ser a utilização de um tecido e mais um estruturador, como pode ser um tecido, mais um estruturador e mais um estruturador usado como forro, tá? Então, ele vai ficar mais encorpado. Então, quanto mais estruturador, e depende também do tipo de estruturador que eu vou usar, eu vou ter a peça mais firme, mais grossa, mais encorpada e muitas vezes até mais pesada, tá? Então, nós vamos ter... Essas coisas a gente vai avaliar, tá? Quando eu faço uma peça, eu já penso na utilização dela para montar essa estrutura que eu quero. Vou mostrar para vocês alguns estruturadores. Então, os tecidos são esses. Ah, eu só posso fazer com isso? Gente, eu já fiz bolsa até com tecido de lã, sabe? Eu tinha uma saia que eu achava o tecido maravilhoso. E eu usei o tecido dela para fazer. Eu desmanchei ela e usei o tecido dela para fazer uma bolsa. Ficou pesada. Tá? Não precisou de estruturador, nada, porque ela era encorpadona. Mas ficou bem bacana, né? Então, vamos falar um pouquinho de estruturador. O que é o estruturador? Então, eu já expliquei que é para dar um pouco mais de corpo para a nossa peça. Uma coisa que é muito comum, que a maioria das pessoas conhecem, é a manta, tá? Então, existem várias mantas de poliéster e existem mantas de algodão. E cada uma tem a sua finalidade. Eu vou mostrar algumas, porque existe um número muito grande de tipos, tá? Vou baixar de novo para você ver com mais cuidado as peças. Então, vamos começar com as acrílicas.
Esta aqui é uma manta 100% poliéster, olha. E ela tem uma gramatura 150, tá? Então, ela tem uma densidade. Ela não é muito fina, mas ela é macinha. Essa mesma manta já tem uma gramatura de 200, quer dizer, a trama dela é mais fechada, tá? Essa é mais macinha, essa já é um pouco mais densa. Esta também é uma 150, 100% poliéster, mas ela já é mais prensada, ela é mais compacta. Então, imagina, olha, esta e esta são as duas 150, olha a diferença, tá? Existe ainda as resinadas, continua sendo poliéster, mas ela, além de ser mais compacta, como esta daqui, dessa última que eu te apresentei, ela tem uma resina aqui, em uma das partes. Do um lado ela é exatamente igual essa, mas do outro lado ela tem uma resina. Essa resina, ela é colante, ela é termocolante. Você passa o tecido, você bota o tecido em contato com ela e passa ferro, ela gruda. E essa mesma manta resinada, ela pode ser resinada dos dois lados, tá? Então, esta aqui é a R1, resina de um lado, e esta aqui é a R2, resina dos dois lados, e ela continua sendo esta resina aqui, tá? Mais encorpada, mas com resina. Tudo bem? Então, poliéster. Nós temos resina, desculpe, nós temos manta de algodão, tá? Então, tem a manta que a gente chama de jade e tem a manta âmbar, tá? Elas são 100% algodão e elas não têm resina nenhuma. Isso aqui a gente usa muito para patchwork, principalmente para fazer manta de bebê, manta de casal, manta de sofá, ela é mais macia, ela não tem nada sintética, tá? Então, isso aqui é o que a gente faz, é usar normalmente em peças de patchwork. Esta é 100% algodão, tá? A âmbar, ela é 100% algodão. E a gente tem também o que a gente chama de filon fitter, tá? Filon fitter. O que muda, esses dois são, olha, eles são firmes mesmo, muito. Eles parecem um papelão de dureza, tá? Eles são, este aqui é um 150, esse é um 250. Então, a espessura dele varia e, consequentemente, a resistência dele. Este aqui, olha, verga um pouco mais fácil, esse aqui já verga um pouco menos, tá? Então, esses aqui são os materiais que se produzem muito para patchwork, se faz muito para patchwork, mas também se usa em bolsa, tá? E aí a gente tem uns outros materiais que a gente pode usar, que eu costumo usar. Eu uso bastante R1, R2, dependendo do que vou fazer, mas a estruturação não precisa se prender a isso. Você pode, como eu falei, estruturar com um outro tecido. Você pode usar um tecido fino como este aqui, que é uma tricoline, e você pode estruturar ele com um algodão cru, que é mais grosso. Usar um algodão cru grosso como estruturador, tá? Isso você pode fazer. Você pode usar um jeans como estruturador, um brim como estruturador. Então, você pode pegar um tecido fino, às vezes por causa da estampa, ou às vezes por causa do toque que a gente quer ter na peça. A gente pode pegar um tecido fino, tá? E
e estruturar, ao invés de usar uma manta, estruturar com um tecido grosso, né? A vantagem da manta, ela é mais leve, dois tecidos é um pouco mais pesado. Hoje em dia, além disso, a gente tem um tecido, você pode ainda estruturar com feltro. Existe ainda o TNT que é tecido não tecido, de uma gramatura mais forte, tá? Uma gramatura maior do que esse comum que a gente usa em utilidade escolar e tal, tem gramatura 70, gramatura 100, então ele vai ficando cada vez mais grosso, tá? Mais fechado, então você pode usar. E o feltro também, você pode usar para estruturar, tá? E existe esse material, que hoje está amplamente difundido para quem faz costura criativa. Isso aqui se chama nylon dublado. O que é nylon dublado? Olha, você tem um TNT bem fininho, você tem uma espuminha e você tem um nylon que é bem fininho, tá? E aí, olha, ele é maciozinho, ele não é grosso, né? E ele se adapta muito bem à costura criativa. Ele tem várias cores, ele tem inclusive estampado. Eu não uso estampado, eu acho que é difícil você padronizar alguma coisa. Então, o que eu tenho aqui para fazer, para utilizar? Eu compro um claro, tá? Um branco ou bege, porque existem de várias cores, e compro um escuro, tá? Ou um marrom, ou um azul marinho, ou um preto. Como eu não gosto de forro de bolsa escuro, porque eu já perco tudo dentro da minha bolsa, ainda se for um revestimento escuro, eu tenho mais dificuldade. Então, isto aqui serve como estruturador, mas ele também pode ser usado no lugar do forro, tá? Depende da utilização que você quer para aquele produto que você vai fazer. Então, você pode usar ele simplesmente como estruturador, e aí você coloca o teu tecido, né? Você coloca o teu tecido e usa ele como estruturador. Então, poderia ser assim, como estruturador. E ainda você pode usar ele no lugar do forro, tá? Ele é muito mais barato do que qualquer manta, muito mais barato. Ele tem a vantagem de ser impermeável, tá? Mas a desvantagem dele é essa, dele ser fininho, maleável, tá? Ele não é encorpado, então ele só serve como estruturador mesmo se a peça não precisar de ser robusta, tá? É isso que eu estou querendo passar para você. Tem muitas pessoas que fazem a estruturação de um tecido simplesmente costurando ele, né, em volta. Raramente eu faço isso. Eu acho que quando eu posso fazer isso, eu já uso ele como forro. Então, se é para só ficar costurado, eu uso nylon como forro. O que é normal se fazer é o seguinte. Então, se eu vou usar o nylon como estruturador, como qualquer outra coisa, tá? Se você vai estruturar a sua peça, vai prender a sua peça no tecido, isso se faz muito com manta, mas eu faço também com nylon, tá? Então, você pode fazer um quilt. O mais comum, que todo mundo conhece, é o matelassé, tá? Você risca ele numa diagonal, entre com retas paralelas. Você faz o primeiro risco,
e depois você faz riscos paralelos a esse primeiro, sempre com a mesma distância, tá? Depois você faz na outra diagonal. Então, este risco vai ficar na perpendicular deste aqui, tá? E mantendo sempre a distância. Isso aqui é ótimo para quem está iniciando, para aprender a manter o olho na agulha para costurar reto, tá? Porque você pode... Essa é uma outra questão. Quando eu costuro, eu preciso costurar reto, a minha costura nunca sai reta. Então, você tem duas alternativas. Ou você seguia pelo calcador da tua máquina, tá? Você alinha o teu calcador ou na lateral do teu tecido, ou numa costura já feita, ou no seu zíper, ou numa dobra do tecido, tá? E você olha sempre essa referência, a lateral do pé da sua máquina vai ser a sua referência, ou aonde está batendo a sua agulha. As duas referências é isso. Então, se você riscar um tecido para costurar em cima do risco, a tua referência não é mais o pé da máquina, é a agulha e o risco. Então, a tua agulha tem que costurar em cima do risco. Então, você faz isso, um treino, você pode fazer um matelacê como um treino, tá bom? Então, como nós vamos fazer várias peças, o que você pode fazer é comprar um tecido, tá? Assim, para iniciar, se você não tem retalhos, você compra um tecido, sei lá, uma tricoline, uma estampa que você goste, tá? E um acoplado, um nylon acoplado, que combine com essa cor da tua estampa, tá? Porque aí você pode pegar um pedaço razoável. Existe um mínimo que as lojas vendem, tricoline, cada loja tem um mínimo. Tem loja que vende 20 centímetros, o mínimo é 30 centímetros, o mínimo é meio metro. Então, você compre essa estampa, o mínimo necessário. Algumas peças nós vamos fazer em duas cores, e se você quiser fazer em duas cores, então compre uma outra composê. A minha sugestão é que você faça uma estampa e um liso, tá? Facilita muito na hora da gente compor. E aí você compra também um acoplado, né? Um nylon acoplado, também que combine, tá? Ou um nylon acoplado, se a tua estampa é clarinha, o seu tecido é clarinho, compra um acoplado clarinho também, porque aí vai dar para usar tanto como estruturador como forro em várias peças, tá bom? Você então tem que juntar. Quando ele é acoplado, você tem que juntar. Então, existe este tipo, tá? Existe um que a gente faz só umas ondas, assim, umas costuras em ondas, que é para quem está começando também, é muito fácil. E existe esse tipo de quilt, que a gente chama de caminho de bêbado. É um quilt livre, as ondas é um quilt livre, este aqui é um quilt livre, mas para fazer esse aqui você precisa ter pé de quilt. Então, isso já é um pouquinho mais para frente. Para iniciar, a gente pode perfeitamente iniciar com este aqui ou com as ondinhas, tá? Que o objetivo é só juntar realmente o tecido, olha, o tecido no estruturador, tá? E quanto mais costura tiver, mais firme fica a estrutura do conjunto, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a minha sugestão para a gente começar é justamente essa. Compre uma estampa, compre um liso, que seja uma composição. Como que é uma composição? Olha, essa aqui é uma composição, tá?
Eu olho aqui, eu tenho um laranja, eu compro um outro laranja. Esse aqui não é liso, isso aqui a gente chama de poeirinha, tá? Isso aqui a gente chama de poeirinha, que é como eu mostrei nesse estruturador. Esse aqui também é poeirinha, tá bom? Não precisa ser uma cor só. O seu tecido de forro ou composê pode ser uma poeirinha ou uma cor lisa, como você achar melhor. E compre um estruturador também que sirva aqui, tá? Eu poderia ter usado aqui um estruturador beijinho, tá? Existe beijinho, existe cores clarinhas, tudo bem? E é isso. Então, a partir disso, nós vamos começar a costurar, tá? Eu espero você na próxima aula.